É preciso estar lá, é preciso se manifestar, é preciso levantar a voz, é preciso lutar, é preciso lutar, é preciso defender a liberdade de expressão, o direito individual de cada um. Independentistas, catalães, bascos e galegos sempre impediram que fôssemos livres, buscando qualquer subterfúgio para alcançar seus objetivos. Que fazem isso não pela independência, mas pelo dinheiro. Houve um incidente gravíssimo que quase provocou um novo apagão e foi evitado desconectando as grandes indústrias da eletricidade, não é? Para poder, suprir essa enorme demanda de eletricidade. A juíza Fiune, que foi um símbolo, é um símbolo da Venezuela. Uma juíza que não aceitou o que o chavismo queria impor a ela. Foi sequestrada, foi torturada. Por favor. Eles destruíram todos os órgãos genitais dela por dentro, com estupros, com armas longas. Essa pessoa ainda não consegue falar. Isso foi feito na Venezuela. Por isso eu digo, essas pessoas sem piedade, essas pessoas devem pagar por tudo o que fizeram. Proibido esquecer Venezuela, proibido esquecer mundo. Estou vendo o que está acontecendo com Ferran Torres, um paralelo com o que aconteceu com Jenny Hermoso, não é? Não tanto na história, mas no uso instrumental que uma certa parte política faz, e são sempre os mesmos de um fato, de uma conquista, de algo que tem uma repercussão midiática de grande impacto para parasitá-la e ganhar um pouco de protagonismo. O que estão fazendo é parasitar o protagonismo. A luz é roubar a luz de outra pessoa para impor a sua escuridão? É isso que eles estão fazendo. Gente medíocre que não é capaz de conseguir algo por seus próprios meios tem que ir onde outros conseguem para buscar alguma forma de ganhar protagonismo. E mais uma vez, olha, essa retórica nós já vimos com o feminismo e o caso de Jenny Hermoso. O Estado chinês possui sistemas próprios de doação que funcionam assim. Os dissidentes entram na prisão e logo fazem coleta de sangue e tecido, armazenando em um banco de dados. E quando aparece um comprador compatível, eles vão até essa pessoa, colocam ela em uma mesa de cirurgia, a matam, retiram seus órgãos, vendem por 150 mil, 200 mil dólares e dizem ao cliente: não se preocupe, se o seu corpo rejeitar esse órgão, conseguimos outro em 24 horas. Que vão lá e conseguem. Obrigada. Mis Seguros patrocinam o editorial do Castilhão Confidencial. Sejam bem-vindos. Como vão, confidenciais? Força, honra e obrigado por continuarem aí e por ampliar essa família a cada dia mais. Obrigado também por acompanharem o vídeo que subimos ontem com uma exclusiva sem precedentes. Como saber quem são? Segundo a pessoa que nos contou, uma das mais bem informadas da trama, porque faz parte da trama. Quem são as vítimas? Os verdadeiros donos da companhia Plus Ultra, supostamente. Convido vocês a assistirem esse vídeo que colocamos ontem à tarde e vão se surpreender. Vamos encaixando as peças. Há 4 anos estamos denunciando, apontando a corrupção, dizendo que em muitos países há ditadores, mas que na Espanha, além disso, eles estão disfarçados de democratas, de gente de paz, de amigos, do povo de Gaza, de toda a parafernália progressista, feminista, tudo falso, que dizem praticar, mas não põem em prática. Em troca, vão com Jéssicas e Cláudias para o Parador de Teruel. Mas essa história vocês já conhecem. O que eu gostaria hoje é fazer um pedido a todos vocês. Não devemos ignorar o que está acontecendo na Espanha, por exemplo, após a vitória na Copa do Mundo. E não devemos esperar que seja a polícia ou os políticos da vez que resolvam isso. Quem deve resolver isso é a sociedade civil. Vocês têm consciência suficiente do que está acontecendo para dar um passo à frente. Vejam, por exemplo, refiro-me a esta cena que verão em Bilbao.
Um menino de 12 anos coloca a camisa da Espanha, sai para a rua e precisa correr, para que não seja espancado por outras crianças. Vejam. Aplausos. Veja, sim, ele se refugia em uma escada e pressiona a porta pedindo ajuda. Enquanto as pessoas o observam, alguém grita à distância e grava, mas ninguém se aproxima. Eu sei que talvez esteja pedindo muito. Eu entendo que ninguém queira enfrentar uma gangue latina armada com facões. Mas um grupo de garotos que são capazes de espancar outro menino, por carregar a bandeira da Espanha, é preciso intervir, mesmo que leve um chute. Cenas como essa estamos recebendo muitas. Outra de Bilbao, por favor, é muito melhor, estou impressionado. Parem. Ei, ei. Ei, ei, ei. Os responsáveis por isso são, em primeiro lugar, o governo basco. Incapaz, por exemplo, de receber os jogadores que participaram do campeonato mundial e que fizeram parte da seleção. Não os recebem. Por quê? Porque são espanhóis. Claro, são bascos, são espanhóis, né? Eles não entendem essa dicotomia. Inoculam esse ódio em outras famílias ou em outros menores de idade. Às vezes através dos pais, da rua, das redes sociais. Existem 1000 formas e o resultado é o que vocês viram. O ódio visceral a quem não é como eu. Daí para o fascismo é um passo. E daí para a ETA, meio passo, né? Isso a gente já viu. Na Catalunha as coisas não estão melhores. O parlamento da Catalunha, sectário golpista, você já sabe quem puxa os pauzinhos ali, Jordi Pujol, um corrupto e seus herdeiros. O parlamento não vai fazer nenhuma homenagem aos 8 catalães da seleção espanhola que ganharam a Copa do Mundo. Vai que o povo fique feliz, vai que descubram que temos na carteira, bem escondido, mesmo que seja rufiano ou Junqueras, um documento de identidade espanhol. Vai que descubram que somos espanhóis. Depois que centenas de milhares de pessoas participaram na Catalunha assistindo à Copa do Mundo, apesar de terem colocado todos os obstáculos possíveis para prefeitos nefastos como Colboni em Barcelona. Depois disso, é preciso negar a maioria, é preciso negar que eles existem. Vamos ver se esquecem logo da Copa do Mundo. Tem um artista magnífico que fez um mural nas ruas de Graça, ele se chama Chibi Boy. Vocês estão vendo o mural que ele fez do Ferran Torres, o catalão, e portanto o espanhol que marcou o gol da vitória. Bom, então à direita estão os covardes, que imediatamente fizeram uma pichação insultando a Espanha. Para que ninguém se lembre que a vitória na Copa do Mundo foi graças a um espanhol e catalão. Olhem, Ferran Torres teve depressão e ainda contou. E ele confessou. E isso ajuda muito outras pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos a levantar a cabeça. Quando alguém está no fundo do poço, e Ferran esteve, ajudaram ele a sair dali. O exemplo dele pode ajudar milhares de pessoas a sair dali. Em vez de mostrar, de focar nas coisas boas que o grande Ferran Torres tem, eles vão para o sectarismo. Eles vão marcar o inimigo como fazia a Gestapo. Não são apenas fascistas intolerantes, também são covardes. A maioria sempre de capuz, sempre de balaclava, sempre tentando não ser pego para ver se vão me fazer pagar pelo mural ou limpar uma parede. A Erchaina tem ordem de que quando há confrontos por fatos semelhantes, como levar a bandeira da Espanha, etc., que fiquem de lado. Na verdade, não deixam eles agirem imediatamente. Os sindicatos da polícia basca reclamaram que estão impedindo os policiais de agir. Eles dizem, esperem, esperem, e quando chegam a pessoa já levou a surra. É um plano. O mesmo que fez com que a Diputação Foral de Álava proibisse crianças em um acampamento de assistir à final da Copa do Mundo. Sim, a Diputação Foral de Álava. Por quê? Porque disseram que isso não estava entre as atividades do acampamento.
Se tivesse sido um jogo do time basco, né? Com certeza eles teriam assistido. Obrigar crianças que estavam com a camisa da Espanha a serem punidas sem ver a Copa do Mundo é possivelmente a coisa mais cruel de tudo o que estou contando para vocês. Mas acreditem em mim, não esperem que a Erchaina ou os moços tirem vocês dessa situação. Não esperem que os políticos do partido que seja façam alguma lei. E para que isso não aconteça, quem tem que agir é a sociedade civil. Cada vez que virem uma agressão desse tipo, um protesto semelhante aos que mostramos cada vez que houver um mural destruído, de uma obra de arte urbana como a de Ferran Torres e Tibi Bey. É preciso estar lá, é preciso se manifestar, é preciso levantar a voz, é preciso pressionar, se esforçar, é preciso pressionar, é preciso defender a liberdade de expressão, o direito individual de cada um. Independentistas catalães, bascos e galegos sempre impediram que fôssemos livres, buscando qualquer subterfúgio para alcançar seus objetivos, que não passam pela independência, mas sim pelo dinheiro. Desde que o independentismo começou a se movimentar na Catalunha há 100 anos, quantos ricos ele criou, não é mesmo? Senhores, precisamos abrir os olhos, isso é responsabilidade de todos, estamos no século XXI. Já chega de provincialismos sectários de poucos, que além disso são poucos e não representam a maioria. A maioria precisa dizer basta, isso é responsabilidade de todos, que isso que vimos não volte a acontecer. Bem-vindos, vamos investigar. O aplicativo MIS Seguros patrocinou o editorial do Castilhão Confidencial. Baixe o MIS Seguros, a forma mais fácil e rápida de controlar todos os seus seguros em um só lugar. Ao andar de patinete elétrico, ninguém quer carregar papéis. Tenha seu seguro sempre à mão, digital, organizado e pronto quando precisar. Obrigado. Obrigado pelo vídeo. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, estão ocorrendo quase constantemente riscos de novos apagões gerais de eletricidade em toda a Espanha. Sofremos há mais de um ano o pior apagão da história da Espanha e da Europa e estamos em risco de voltar a sofrer isso a qualquer momento. Recebemos uma mensagem de Santos, um confidencial que faz uma pergunta. Me parece que você pode investigar isso melhor do que eu. Na última quarta-feira, enquanto estava acontecendo o jogo Argentina e Inglaterra, estivemos a um clique de outro apagão na Espanha, outro apagão total. Desta vez, parece que reagiram a tempo e cortaram o fornecimento para todas as grandes empresas. Sim, amigo. Faz pouco tempo, alguns dias atrás, na última quarta-feira, quase sofremos outro grande apagão na Espanha, embora isso só tenha sido publicado de forma discreta e em alguns meios de comunicação. Gabriel Araújo, como você está, querido amigo? Tudo bem? Abraço a todos os seguidores do Castillón Confidencial. Albert, obrigado. Isso é um escândalo. Estivemos mais uma vez prestes a ficar às escuras. Sim, de fato, na última quarta-feira, quando toda a Espanha estava assistindo aquele jogo entre Argentina e Inglaterra, para ver quem seria o adversário na final da Copa do Mundo. Houve um incidente gravíssimo que quase provocou um novo apagão. E isso foi evitado desconectando as grandes indústrias da eletricidade, não é? Para poder, suprir essa enorme demanda de eletricidade. Então estivemos por um triz, como você bem disse. Não é? Obrigado. Qual é o motivo? As ondas de calor, os aparelhos de ar-condicionado, a rede elétrica que não consegue fazer seu trabalho. Qual é? Na última, sem dúvida nenhuma, estamos realmente à mercê da improvisação de Beatriz Corredor, que é uma pessoa, ministra socialista, mas não tem nenhum tipo de conhecimento técnico. E, claro, estamos à mercê dos especuladores no setor de energia elétrica e da improvisação. Então se improvisa. E como tudo é improvisado de forma ruim. E muitas vezes acontece o que aconteceu, porque é a segunda vez em 2 meses, Albert. Isso é algo que realmente está acontecendo com muita frequência.
E é a segunda vez em 2 meses, e só graças ao fato de que a indústria ali está disposta a se desconectar. Ou seja, eles, a grande indústria, os grandes consumidores de energia, dizem, tudo bem, nós desligamos, nós mesmos nos desconectamos para que a população possa ter eletricidade. E só por esse motivo é que não sofremos esse apagão, né? O grande apagão provocou perdas de mais de 4 bilhões de euros. Estamos em risco de que isso volte a acontecer. Beatriz Corredor continua ganhando 546 mil por ano, ou seja, quase 50 mil por mês por fazer um trabalho tão ruim. Mas como ela é amiga do Sanches, não vão encostar um dedo nela. Me parece que ela obedece ordens, não é? Da última vez que tivemos o grande apagão que todos lembramos, tenho certeza de que ela recebeu a ordem do Sanches porque todos os grandes líderes estavam reunidos com o rei em Madrid para dizer, vamos ser o primeiro país do mundo que só se abastece de energia limpa? E com essa aventura ficamos no escuro. Eles são capazes de fazer isso de novo. Sim, porque além disso está claríssimo que os apagões são provocados justamente pela energia assíncrona, que fornece toda a energia ecossustentável por meio de painéis fotovoltaicos e aerogeradores, que estamos vendo que não é uma garantia, mas como está lá na agenda. Além disso, não só está sendo projetado para que essa seja a principal fonte de energia, como também estão sendo movimentadas enormes quantidades de dinheiro. Veja bem, é preciso também entender que por trás de toda a energia renovável existe uma máfia e uma grande indústria que está se beneficiando e ganhando dinheiro aos montes com esse assunto. E de fato, como bem disse Beatriz Corredor, é a ponta da árvore, neste caso, que possibilita que todo esse negócio esteja tão próspero. Mas, claro, com a insegurança causada pelo fato de provocar esses apagões, que além disso já causaram mortes. É que todas essas improvisações provocam mortes. Morreram espanhóis nesse apagão e isso é realmente algo para o qual nenhuma solução foi apresentada até agora, não é? Isso já ocorreu em outro país europeu? Em nenhum momento, não de jeito nenhum. Existem planos de contingência e de resposta a incidentes. Estão absolutamente preparados para isso. Claro, a energia nuclear apoiando e injetando essa energia síncrona, que é a que garante o fornecimento de eletricidade. E isso na Espanha, como a agenda é atacar toda a energia nuclear, estamos na situação em que estamos, né? É impressionante que por especulação, ou seja, o objetivo final é ganhar dinheiro com a energia eólica e solar de qualquer jeito, com o programa de placas solares. E você sabia que nomearam Sanches como co-presidente da Agenda 2030 na ONU? Só faltava isso. Está claríssimo, mas além do problema da falta de previsão, é que não se investiu em infraestrutura. Ao ver toda a rede elétrica, a rede de distribuição está totalmente obsoleta, existem grandes planos industriais que podem, em muitas regiões, realmente impulsionar a indústria e o comércio de muitas áreas. E estão parados porque não há infraestrutura elétrica, não há rede elétrica que leve energia a esses centros. O problema é que isso está parando e está dificultando o progresso e principalmente o benefício econômico de muitas regiões da Espanha, não é? Não se faz o principal, né? Criar os caminhos para que depois as grandes empresas possam chegar para trabalhar. Exato. Bom, se acontecer alguma coisa, com certeza vão colocar a culpa na mudança climática, né? Sim. Sempre é o culpado. Está claro, sim, a emergência climática. Ele diz, meu Deus, que horror. Bom, sei que você vai tirar uns dias de descanso. Se cuida, descanse, você merece, e continuaremos demonstrando, entre outras coisas, essa questão e principalmente a fraude eleitoral quando você voltar. Um abraço. Obrigado. Um abraço para todos. Até logo. Tchau. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Castillón, perdi meu emprego e só podia usar cartões de crédito e empréstimos para conseguir continuar, até que perdi minha casa, perdi minha família e mesmo assim não conseguia me livrar das dívidas. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda oportunidade. Bem-vindos ao mundo Vichy Catalan, onde o autêntico e o saudável andam juntos.
Aqui sabemos como aproveitar e também como cuidar de nós mesmos. Um lugar para tornar cada momento único e saboreá-lo intensamente. Esperamos por você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. Senhores, vocês sabem que em Paracuelos, bem pertinho de Madrid, eu estive lá a um cemitério na encosta de uma montanha, onde estão enterradas 6.000 pessoas que foram assassinadas. Se algum de vocês chegar ao aeroporto de Madrid-Barajas, em Madrid, com certeza agora muitos vão fazer isso nas férias, verão que há uma grande cruz branca. Na encosta de uma montanha, ali está o cemitério de Paracuelos. Essa grande cruz branca monumental pode ser vista a quilômetros de distância. Bem, com base na lei da memória histórica, muitos pensaram que ali também deveria ser colocada uma placa, que deveria ser feito um ato, uma homenagem. Há quem diga que não são 6.000, que os que estão enterrados ali são mais de 12.000. Eles foram mortos por ordens do Partido Socialista, Partido Comunista, UGT, os vermelhos, como chamavam. A maioria são sacerdotes, famílias inteiras, há menores de idade, há pessoas muito jovens enterradas, assassinadas ali. Bom, o governo rejeitou declarar Paracuelos como lugar de memória democrática porque, cito textualmente, não tem relevância histórica. Por exemplo, em Paracuelos já se conhece a história de praticamente todos que estão lá. Mas há outro lugar, que é o Palácio da Moncloa, onde vive Sánchez, a residência da presidência do governo, onde também há 20 túmulos, porque lá assassinaram 20 pessoas. Mas como também foi feito pelo lado vermelho, dizem que não importa. Dos prédios em Madrid, mais de 13 que tiveram checas, ou seja, centros de tortura e assassinato, disso também não se fala. Essa lei de memória histórica foi feita para a lei dos netos, para mudar o censo eleitoral. Eles não se importam nem um pouco com as vítimas, nem de um lado nem de outro, e ainda maltratam, mexendo em feridas antigas, aquilo que famílias inteiras já tinham esquecido. Eu conheço famílias que estavam afastadas por causa da guerra civil e que, claro, com o passar dos anos, os filhos e os netos já esqueceram dessas desavenças. Sánchez é um especialista em tirar cadáveres das tumbas. Começou com Franco e não parou. Tentar polarizar, colocar um irmão contra o outro, porque dessa briga entre nós, entre aqueles que não pensam igual, mas jamais seríamos capazes de levantar a mão nessa briga. Ele sai ganhando. Roberto Crobu, querido amigo psicólogo, você sabe perfeitamente do que estou falando. E aí, companheiro? Sim. Sim, porque além disso, um dos lugares que eu, como estrangeiro, bom, agora espanhol, por sinal, tenho Que camisa bonita para nossos amigos argentinos. Agora. Vou te apresentar agora uma argentina que vai ficar brava, sim. Como eu estava dizendo, sim, eu visitei o Vale dos Caídos há cerca de uma década. Achei um lugar com uma energia muito estranha e ao mesmo tempo imponente, né? E eles destruíram isso com esse eufemismo de ressignificação, que nada mais é do que aplicar essa história indigenista à história da Espanha, ou seja, reescrever a história de alguns anos atrás com base nos valores, com os valores atuais, para extrair uma vantagem, criar um agravo histórico com o objetivo de depois legitimar toda uma série de leis que depois, sob o lema de compensar alguém, o que faz, na verdade, é dar privilégios, não é? Aos seus, não é? Sim, mas permita-me, em Paracuelos você não esteve no cemitério. No cemitério, não. Eu estive no Vale dos Caídos. Bem... Mas permita-me a pergunta. Você vem da Itália. A palavra fascista nasceu lá, com Mussolini.
Chamam qualquer pessoa de direita de fascista na Itália, como acontece aqui? Não, não. Olha, primeiro, os espanhóis não sabem o que é fascismo. Não houve fascismo na Espanha. Houve franquismo, certo? Mas o movimento fascista é um fenômeno puramente italiano, que mistura toda uma série de componentes da cultura italiana daquela época, com uma estrutura política que concebe o Estado como totalitário. Isso também existiu na Espanha, mas os espanhóis não têm a mesma cultura italiana, a mesma característica. Não dá. Para mim, na verdade, isso realmente me chama muito a atenção, né? De que aqui se use essa palavra fascista com tanta leveza, quando para nós, para os italianos, é um pouco como para os argentinos. Alemão é a palavra nazi. Tem um significado importante, né? Você não usa, não abusa dela e tem que medir muito quando fala sobre isso. Curioso que aqui é usada como arma a qualquer pretexto. Sim, bom. Deixem-me, mas permitam-me, Albert, permitam-me. Se usa e se usa. Essa é a demonstração de que se usa justamente porque não houve fascismo aqui. Por isso usam de maneira tão leviana. Apropriam-se de um termo externo porque sabem que podem utilizá-lo e distorcê-lo como quiserem. Que impressionante. A intencionalidade. Faça um favor para mim, mostre a camiseta de novo e deixe ela aí para ver qual vai ser a reação dele. Tem duas, tenho mais uma aqui. Com uma já basta. A branca e a vermelha. A branca e a vermelha. Prepare-se, vamos ver o rosto. A Zabaste de Buenos Aires. Como está, querida? Olá, meus guerreiros de luz, amantes da liberdade. Parabéns, campeões, parabéns. O que acham? Muito obrigado. Olha, mesmo que você esteja de coração partido, porque você gosta muito de Buenos Aires, temos que reconhecer que venceu o melhor, né? Sim, primeiro quero dizer que fico muito feliz que 2 times de língua espanhola tenham chegado à final. Isso é maravilhoso. Claro, moro aqui na Argentina há 27 anos e vi a seleção crescer, seus altos e baixos. Olha, como não se envolver com uma seleção que realmente trabalhou muito duro. Sem dúvida, a Espanha esteve em um nível altíssimo e merece a taça. O que posso dizer? Não. Você é justa, você é justa. Mas é que me dizem que a imprensa argentina, e ao mesmo tempo isso direciona a opinião pública que fala de teorias da conspiração. De que se o árbitro não sei o que se compraram o jogo, que palavras de Messi que ele disse para o pessoal no vestiário misteriosas. Vamos lá, eu acho que deveriam assistir ao jogo e ver como cada um jogou, né? E pronto. Sim, bom, eu imagino que isso vem da impotência. Aqui o futebol é uma paixão enorme. Quer dizer, aqui o país para. Aqui é um sentimento muito forte. E eles sentem, claro, essa frustração de não ter ganhado a taça depois de chegar até lá. Eu sempre digo, espera aí, não podemos subestimar o enorme esforço que é chegar a ser vice-campeão. Quer dizer, chegar até esse momento. Isso é um trabalho enorme de equipe. Sinceramente, eu te digo que venho assistindo a seleção jogar há muitos anos. Há uma desconexão no time e não sei o motivo. Não acredito em teorias da conspiração. Me parece que isso é um pouco daquela dor manifestada nas redes sociais, eu acho. Mas aqui, o vencedor, claro, foi a Espanha, ou foi um gol enorme. Além disso, estiveram bem. Na verdade, foram 3 e anularam 2. Não sei quem teria motivo para reclamar aqui. Bem, na hora... Desculpa. Não. Fala. Na hora da verdade, foi um que fez com que a Espanha, Robert... Guerra psicológica. 3. Não foi um, não. Foram 3. Mas uma coisa... Parabéns. Sim. E eu te agradeço. Na Espanha ficou uma sensação que eu não gosto. Primeiro que Messi é um cavalheiro, ele deixou isso claro durante toda a partida. E tira o chapéu. Mas ao mesmo tempo ele tem companheiros que são briguentos, que iam para bater e que não sabem perder. E essa sensação é que a Argentina não merece jogadores assim vestindo suas cores. É preciso começar a fazer uma autoanálise. Digo isso porque se fosse a Espanha que tivesse agido assim, eu diria o mesmo. Também não sou fã de futebol, nem tenho essa paixão que você menciona.
Eles não identificam essa maneira de não saber perder na Argentina. Não tem alguém que diga, senhores, temos que melhorar o jogo, dar menos pontapés e jogar futebol. Não existe essa autocrítica, sabe? Autocrítica, sabe? Não, eu te digo que sim. E principalmente Messi. Messi, para mim, é o melhor jogador do mundo. Cavalheiro, é um cavalheiro. Além disso, ele tem 39 anos, é um exemplo de mérito, de esforço, de constância. A verdade é que é maravilhoso. O técnico dele também. Alguns jogadores são realmente maravilhosos. O que eu vi é que, por exemplo, a Espanha tinha uma seleção muito boa no geral. É como ter vários, eu diria, Messis em potencial. Não sei como dizer, mas estava muito bem lapidado. Muito jovem também. Aqui na seleção argentina, nós tínhamos essas cabeças fortes, mas também havia gente jovem que eu não sei se estava acostumada com esse Mundial e reagem e essas coisas. Foi um baque grande, eu te entendo muito bem. Não é bom reagir assim, pois é um esporte e deve ser vivido como tal. O que é inegável, e isso precisa ser posto em pauta, é que a Argentina tem sido bombardeada com ataques contra a Argentina desde antes da Copa do Mundo. Contra a Argentina, contra Messi, contra a seleção, e tudo isso fez... Não, é verdade. Isso é verdade. Aqui na Espanha, o que temos são muitos indícios de que a FIFA queria que a Argentina ganhasse. Por exemplo, anulando um gol do Egito, ou seja, ajudando a Argentina a chegar à final. Se a FIFA queria alguma coisa, era que a Argentina ganhasse para que Messi se despedisse do futebol em grande estilo. E tivemos que marcar 3 gols para evitar isso. Você não vê? Sim. Sim. Não, espera, eu vejo sim e vou te explicar por quê. Vamos ver o árbitro. O que o árbitro diz? É você, Robert, o árbitro? Não. Preciso explicar isso antes de o árbitro falar, pois falo sobre isso há muito tempo, desde antes da Copa do Mundo. Eu estou falando, porque isso tem sido uma grande narrativa há muitos meses antes da Copa do Mundo, onde foi criada uma corrente de opinião contra a Argentina. E isso se fala, e eu vejo assim, do socialismo do século XXI. Eu não estou colocando o esporte nisso. Estou dizendo que Javier Milei, por estar alinhado com o mundo livre, está recebendo um bombardeio. Já faz um tempo, te digo, anti-Milei, anti-Argentina, anti-Messi, um monte de coisas que vêm como uma bola de neve. É isso que quero dizer, sem tirar o... Quando entramos no tema do território, o esporte é outra coisa. Sim. Cartão vermelho ou amarelo, árbitro? Olha, eu recomendo que vocês assistam a final da Copa das Confederações de 2005 entre a Argentina e Brasil. 4-1 para o Brasil. Como jogou a Argentina? Uma repetição da final. Uma repetição. Pontapé jogando sujo ali, bagunçando tudo. Mas olha, eu já tinha dito isso antes da final. Aliás, eu tenho aqui, vou fazer um teste com os Zabashi para ver o quanto ela é argentina. Se ela tiver um ataque do coração vendo isso, ela é argentina o suficiente. E se não, não é? Vamos ver. Não vejo ela reagir. Não. Zabashi, você não é argentina o suficiente. Os argentinos que sabem, os que já viveram isso, sabem muito bem o que essa camisa significa. Copa do Mundo da Itália, 1990. A toda poderosa Argentina de Maradona, que vinha de vencer a Itália nos pênaltis, que carregava uma aura mística, tinha conseguido vencer a Itália no estádio onde Maradona jogava, no estádio de Nápoles. Imagina só, né? E encontrou uma Alemanha disciplinada, trocando bem os passes. A mesma estratégia de jogo que a Espanha usou, pois a Argentina não teve chances. O jogo foi 1-0 também, tornando o jogo mais sujo, fazendo faltas, jogando na guerra, batalha psicológica e tal, e coisa e tal, final igual. Por favor, eu quero dizer, perderam por um gol? Um gol de pênalti. De pênalti. E outra vez, como pode ser que nós argentinos somos os que melhor batem, chutamos. Pelo menos você não percebe? Deixa eu te dizer, você não percebe que os argentinos fazem falta e é sempre a mesma coisa. Obrigado. Que eles perderam. As finais jogam as finais. Eles sempre perdem por um gol. No Brasil, contra a Alemanha também, em 2014, perderam por 1-0 na prorrogação, igualzinho, igual ao jogo contra a Espanha, mesma partida. Na final da Itália 90, também perderam por um gol. Chegam às finais e tudo o que querem é levar para os pênaltis para ver se tem sorte.
Essa é a estratégia de jogo deles. É uma linhagem histórica do futebol argentino, certo? Bom, mas espera aí. Eu preciso me defender porque esse aqui não reajo sim, preciso me defender. Não reajo porque naquela época eu estava na Venezuela. Na minha vida artística, o que eu posso te dizer é que a Venezuela, você sabe que a Venezuela não está em nenhuma Copa do Mundo, nunca esteve em nenhuma Copa do Mundo. E o que nós venezuelanos fazemos é celebrar, claro, todos os times hispanofalantes. Para nós, sempre nos pintávamos com as cores da Argentina, e quando a Argentina ou o Brasil jogavam, a gente se pintava e comemorava. Se fosse a Alemanha, se naquele momento a Alemanha ganhasse, também nos pintávamos com as cores da Alemanha e saíamos para comemorar, porque nós não tínhamos isso. Naquela época eu estava morando na Venezuela. Agora sim, eu me sinto venezuelana, argentina, venezuelana. Eu amo este país, sim. Se em vez de chegar à final, a Argentina tivesse enfrentado a Inglaterra e a Espanha estivesse eliminada, todos os espanhóis estariam torcendo pela Argentina. Pelo mesmo motivo que você está me falando, e não torcendo pela Inglaterra. Menos você. Que você é muito esquisito, sim. Mas olha... Não. Argentina não. Não volte. Não é volte. Argentina não é minha água. Minha água. Olha, Robert, você precisa de um psicólogo, mesmo sendo um, mas disso a gente fala outro dia. Bom, amigos, é bom que se fale dessas coisas, mas tenho alguns ouvintes preocupados e com opinião. Quero que vocês ouçam Guerreiro. Escutem. O que acham do Daniel Ortega, que afirmou que não haverá mais eleições e que não vai sair do poder? A ditadura do proletariado, que é o objetivo dos comunistas, instalar a ditadura do proletariado. O ditador Daniel Ortega, infelizmente presidente da Nicarágua. Ouçam. Não haverá mais eleições. Haverá eleições novamente. Para que eles tentem tomar o governo, tomar o poder. Não, eles estão conspirando ali, organizando, procurando como organizar partidos. Para quê? Em uma eleição que eles supõem. Então que esses partidos ganhem as eleições. E aqui acabou a história. De que os partidos colocados pelos Yankees, colocados pelos somosistas, voltarão ao governo. Jamais. 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 Curioso ele dizer isso, porque os Yankees, como ele os chama, apoiaram os sandinistas para derrubar Somoza assim que chegaram ao poder. E os Yankees sempre ficam do lado de quem eles colocam no poder. Fidel Castro foi colocado pelos Yankees e até hoje não conseguem tirar os castristas. Espera, castristas. E a Delcy Rodrigues também foi colocada? Eles a colocam? Sim, é verdade. O que acontece é que a situação do Ortega é decrépita. Dá pena ver ele e a mulher dele. Só falta isso, né? Que ele diga publicamente, não haverá mais eleições. Esse é um caminho sem volta. Me diziam, mas agora já falo isso com certa cautela, que depois de Cuba e Venezuela, Donald Trump olhava para a Nicarágua, mas depois de ter visto os abaixo, minhas ilusões caíram um pouco, entende, não é? Sim, o que acontece é que eu vejo a Nicarágua, Cuba e Venezuela como um mesmo eixo. Um mesmo eixo aqui que funciona do mesmo jeito. Isso é, eles já perceberam que não podem continuar com essa história de eleições, porque o mundo já percebeu que é uma mentira. As eleições na Venezuela são uma mentira. Em Cuba, até agora, eles manipulavam, agora nem sequer convocam mais. Por isso, eles já tiraram a máscara completamente e agora dizem isso abertamente. Esses são criminosos. Olha, ontem eu fiz uma live sobre isso, porque afinal, quem realmente tira esses criminosos? Porque uma coisa, veja só o que estavam me dizendo sobre os Estados Unidos, que colocou Castro, por exemplo, vamos colocar assim, mas os Estados Unidos colocaram Castro e ajudaram Castro para tirar supostamente uma ditadura para que Cuba fosse livre. O que acontece é que Castro foi um engano total, assim como Chávez. Chávez foi um engano total se vendendo como democrático. Então, os Estados Unidos também ajudaram Chávez? Não, quem ajudou foi Cuba, foi a Rússia, todo esse pessoal do eixo do mal.
do Foro de São Paulo, do socialismo do século XXI. Desde o Foro de São Paulo, impulsionaram o socialismo do século XXI em toda a nossa região. Porque o projeto que eles têm é transformar a nossa região em estados comunais, como a antiga URSS, num projeto chamado Pátria Grande. Então, o Foro de São Paulo depois passaram a chamar de Grupo de Puebla, que é a mesma coisa, e aí já estava Zapatero envolvido, não é? Exatamente. Então, a questão com isso é, quem tira esses criminosos? Porque o mundo, com sua burocracia que não serve para nada e sua diplomacia que não serve para nada, deixa que esse tipo de pessoa se instale e controle os países. Submetem a população, violando os 3 direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. O que se faz com essas pessoas se os organismos internacionais não fazem nada, não funcionam? Criados pela esquerda, financiados por regimes não democráticos e com aliados em tiranias, autocracias e ditaduras. Como nós, cidadãos do mundo livre, conseguimos tirar essas pessoas? Lá fora não há justiça. E permita-me, e encerro com isso, Trump, que pode agradar ou não agradar as pessoas, é o único que está tomando atitudes. Serão suficientes? Não sei. Mas ele colocou o primeiro tijolo desse escudo das Américas justamente para enfrentar esses criminosos miseráveis. Mas ele não tem apoio do mundo. Bem, deveríamos ter um avião como o Air Force One que fosse retirando ditadores, não é? Agora Raul Castro, agora Daniel Ortega, não é, Robert? Houve um tempo em que os Estados Unidos eram o garante da liberdade em boa parte do mundo. Claro, mas o que foi que aconteceu? Que a Internacional Socialista inventou a desculpa do direito internacional para encobrir suas próprias corrupções. Eu acredito que o mundo livre e a verdadeira democracia, o verdadeiro Estado de Direito tem um grande desafio. Agora mesmo eles já têm isso na mesa e acho que não estão enfrentando, e é conseguir ter mecanismos, permitir que os povos disponham de mecanismos ágeis para mudar os governos e os ditadores de maneira rápida. Porque, infelizmente, como dizia Zabate, essas pessoas se aproveitam do fato de que a justiça tem um processo tão burocrático e tão lento que, enquanto isso, eles saqueiam, acumulam poder, se garantem um lugar para poder fugir e, quando chega o momento, bem, eles vão embora. Depois, há aqueles que se agarram tanto ao poder que esse poder praticamente os cega, como Maduro, que, por sinal, hoje comparece diante do juiz ontem compareceu diante do juiz em Nova York, e se agarram ao poder e não percebem que estão em perigo de serem capturados, mas a grande maioria constrói uma burocracia tão grande que, no final, usa isso como escudo para suas próprias corrupções. Sim, Maduro esteve ontem diante do Tribunal Penal que o acusa de narcotráfico e quer condenar ele e Cília Flores à prisão perpétua. Vale dizer que eles, como vocês sabem, se declararam inocentes. Foi uma audiência preliminar em que, curiosamente, porque o advogado, coitado, tentou pedir a liberdade de ambos, dizendo que tinha sido um sequestro militar, o que o exército dos Estados Unidos tinha feito. Claro, né? O juiz nem olhou na cara dele, mas o julgamento ainda não começou. São audiências preliminares. Depois o juiz decide. Porque continuam me dizendo que a prisão do Brooklyn faz estragos e que estão super dispostos a colaborar, a depor, a ajudar o que for para que reduzam a pena dele e eles possam sair. Maduro tem 63 anos, Cília 69. Eles não estão para perder muito tempo, né, Azabashi? Não, para mim eles devem apodrecer na cadeia. Temos que fazer tudo para que essa gente apodreça lá, sem contemplações. Olha, isso aqui deve ser... Olha, eu peço e aproveito o seu espaço para fazer esse pedido. Todas as denúncias de crimes contra a humanidade, execuções extrajudiciais, violações dos direitos humanos, devem acompanhar a denúncia dos Estados Unidos porque essas pessoas não podem mais sair. O chavismo, do meu ponto de vista, não deveria existir. Não, deve ser erradicado da face da terra, assim como foi feito com o nazismo e com ideologias que atentam contra o cidadão. Aqui vemos como a República Tcheca,
impulsiona leis contra o comunismo, contra o socialismo. Eles não querem mais ver isso, e eu não sei porquê. Ainda temos que lidar no mundo com uma ideologia que é fome, miséria, morte e decadência. E por que os Estados Unidos receberam imunidade do Ciro Rodrigues? Imunidade judicial. Dizem que enquanto ela continuar no poder, não será julgada por nada. Eu penso, e isso é uma opinião, que aqui estão usando a estrutura para poder, ou seja, como uma estratégia, e eles saberão sua estratégia, eles devem ser especialistas para desmontar isso por dentro. Eu não sei se isso vai dar certo, porque para mim esse tipo de gente tem que ser extirpada. Desculpa por ser tão franca, mas tem que extirpar, desmantelar essa organização criminosa, porque o que está em jogo não é só a Venezuela, é o mundo. Enquanto o epicentro do crime organizado continuar lá, gente, todos nós estaremos em perigo quanto à nossa democracia e nossa liberdade, porque essas pessoas financiam, através do narcotráfico e do terrorismo, outros países para implementar o mesmo modelo. Aqui estamos falando de algo que não pode ser separado e é preciso dizer claramente, me permita. E encerro com isso. Eleições sob uma tirania criminosa, uma estrutura que mantém todo um país sequestrado, é dar legitimidade a uma organização política. Não se pode dar legitimidade a eles porque não são políticos, são criminosos que tomaram o poder. Me explico. Completamente. E todos nós concordamos. Como alguém vai ser contra isso? Bem, falando de criminosos ou supostos criminosos, essa mulher que vocês veem é Sofia Puente, a irmã de Oscar Puente. É a grande notícia das últimas horas. Um tribunal, o número 35 de Madrid, abriu investigações contra ela por possível crime de prevaricação. Ela pegou a lei dos netos, mudou o texto e permitiu que qualquer um, sem importar se era neto de um exilado da Guerra Civil, mas qualquer pessoa, mesmo que fosse do século passado ou do anterior, pudesse conseguir a nacionalidade espanhola. É um passo importante porque ninguém acredita que isso Sofia Puente fez por vontade própria. Ela fez sob ordens. Ordens de Sanches, não há dúvida, né, Robert? Sim, veja, temos que considerar onde estava Sofia Puente, irmã do açougueiro de Andâmio de Adamos, eu já chamo ele assim. Veja só, né, como são poucas as pessoas que chegam ao poder, no fim são irmãos. Isso poderia muito bem ser os irmãos Rodrigues da Venezuela, caso o sanchismo avançasse mais, né? Ela justamente tinha um cargo muito grande, muito importante dentro do Ministério de Pérez Bolanho, e na hora de transpor a lei aprovada pelo Congresso dos Deputados e pelo Senado para um regulamento interno, então ela distorceu toda uma série de palavras com o objetivo de permitir justamente que muito mais pessoas pudessem pedir a nacionalidade. Parece que há um item nos questionários para pedir a nacionalidade espanhola, está escrito, claro, a pessoa tem que marcar a causa, ou seja, o motivo pelo qual está pedindo a nacionalidade, não é? Então, por ser neto de, porque meus pais foram na época, eles têm que ter ido entre um período e outro da época franquista, e depois parece que foi acrescentada, graças a essa mudança no regulamento, uma opção que dizia outros motivos. E claro... Outros motivos, vamos ver. Qualquer coisa, né? Outros motivos. Eu quero ser espanhol. E como eles dão o passaporte espanhol como se fosse nas caixas de Crispis, você ganha um passaporte de graça. Tudo para que depois possam estar no censo e alguém manipule o voto porque não esperam que votem no PSOE. É que já está tudo preparado para que alguém coloque o voto dentro do envelope. O caso de Sofia Puente é uma ótima notícia. Aqui estamos lutando contra a fraude eleitoral há 4 anos. Vamos ouvir Sisto. Por que nenhum juiz age de ofício contra a mal chamada lei dos netos? Um juiz pode agir de ofício perfeitamente, sem que ninguém lhe ordene nada. Você tem razão, mas na Espanha isso quase nunca funciona porque precisaria do apoio do Ministério Público. E de quem depende o Ministério Público? Pois é,
Desta vez foi a sessão 35 de Plaza Castilha e digo o nome da juíza, Imaculada Loba Conconuvê Ruiz. Dona Imaculada, prepare-se. Vão te perseguir, vão colocar sua foto na cesta, vão te ameaçar na rua com câmeras, o pessoal da Launo vão procurar sujeira sobre você ou sua família onde for, como fizeram com o Peinado ou com a juíza Viedma. Prepare-se, Dona Imaculada, porque você vai ter que provar sua coragem e vai pagar caro por isso. É o que acontece quando você enfrenta uma máfia. Fizeram isso na Venezuela. Aqui também. Colocavam juízes na mira, lembra, não é? Olha, vou te dar um exemplo. A juíza Fiune, que foi um símbolo, é um símbolo da Venezuela. Uma juíza que não aceitou o que o chavismo queria impor a ela. Foi sequestrada, foi torturada. Por favor. Eles destruíram todos os órgãos genitais dela por dentro com munições, com armas longas. Essa pessoa ela ainda não consegue falar? Isso foi feito na Venezuela. Por isso eu digo, essas pessoas sem piedade, essas pessoas devem pagar por tudo o que fizeram. Proibido esquecer a Venezuela, proibido esquecer mundo. E olhem-se no espelho da Venezuela porque Pedro Sanches está indo para lá. Aqui vocês enfrentam um monstro e os cidadãos têm que se comprometer. E eu te pergunto, Albert, e te pergunto, Robert, isso teria alguma implicação ou levaria a algum resultado se todos os cidadãos denunciassem isso da lei dos netos, ao mesmo tempo, se todos os cidadãos espanhóis manifestassem rejeição a isso? Que implicação teria? Teria algum efeito? Já fizeram isso. Tem várias ações, não é, Robert? Tem um monte. Todo mundo entrou com ação contra a lei dos netos. PP, Vox, Justiça, Europa. Tem muita gente. Sim, mas o que a Zabashi disse, eu acho que se conecta com o que eu estava dizendo antes, não é? Devem existir mecanismos mais ágeis para que o cidadão, independentemente, possa lutar contra o Estado de uma forma mais fácil. Eles se blindam no poder e nós, bem, temos que ver as acusações populares, o esforço que tem que fazer para entrar com a ação e comparecer a um julgamento. Que acho que no caso da Begônia Gomes tinha que apresentar uma fiança, que acho que era de 10 mil euros, para poder atuar como acusação particular, né? E são associações, mas o cidadão comum que também poderia denunciar está claramente totalmente desprotegido. Veja, eu te pergunto isso por causa disso. Nós apresentamos relatórios na Corte Penal Internacional, relatórios da Human Rights Watch, relatório da OEA, relatório Almagro, relatório Bachelet, relatórios enormes sobre o que essa tirania criminosa fez. Não aconteceu nada. A Corte Penal Internacional já deveria estar denunciando Nicolás Masburro e sua esposa por tudo isso. Não faz isso. Sim, sei que há pouco tempo houve algo, mas não lembro o número ou circunstância. Me perdoem. Acho que foram feitas 5 denúncias diretas de cidadãos contra Nicolás Masburro em Nova York. Então, aqui estamos vendo que a organização responsável que deveria fazer isso não faz, mas o cidadão pode apresentar suas denúncias diretamente para que essas pessoas não saiam impunes. Isso é o que me preocupa, sabe? Eu entendo você. Espanha, senhores, não conte isso em Buenos Aires, Ceia Azabashi. Isso que vamos contar agora. Você se desconecta, fica aqui, mas não explique, por favor, na Argentina. Certo? Faça esse favor para mim. Na Espanha, há muitos que, por comemorarem a vitória, são agredidos, insultados e recebem cusparadas. Espanhóis contra espanhóis. E especialmente contra Ferran Torres, que foi quem marcou o 3º gol, o que o árbitro permitiu. E tudo por causa desse boné que ele usou, como vocês estão vendo, no dia da vitória, no dia seguinte, durante a comemoração, Make Spain Great Again. O MAGA de Donald Trump trocou os Estados Unidos pela Espanha, que seria algo como a prioridade nacional. Bom, olha só a quantidade de críticas que ele recebeu. Ninguém do parlamento da Catalunha quer prestar uma homenagem a ele em sua terra. Não querem recebê-lo. Ninguém quer recebê-lo na Catalunha porque, claro, pelo que ele disse, parece que é do Vox. Só faltava essa, que vergonha. Bom, até mesmo Pedro nos conta algo mais. Ouçam. Esses FDP, filhos da mãe do Sumar, mexem com Ferran Torres.
O que eles conseguem é confirmar que o socialismo e o comunismo são ideologias nascidas da inveja que usam a hipocrisia e a violência para se impor. Ser socialista é ter pouco e dar muito. Nojo. E dar muito asco. Bom, estou com você. Quero que ouçam o que o Pedro quer dizer. Quem vocês vão ouvir é Alberto Ibáñez, ele é o porta-voz de habitação no Sumar. Ouçam. Em 2010, um apartamento inteiro custava em Valência uma média de 500 euros. Hoje, em Valência, um quarto em um apartamento compartilhado já custa 550 euros. Por isso, é fundamental tomar medidas corajosas, como, por exemplo, recuperar nossa lei, para impedir que empresas e fundos abutres como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres, que, segundo a Forbes, já acumula 20 imóveis em Valência, possam comprar apartamento. Ou seja, como agora está no foco, é um especulador porque ganha dinheiro comprando apartamentos. Vamos marcá-lo bem, ver se conseguimos derrubá-lo um pouco. Ferran Torres sofreu uma depressão profunda, como foi contado no início. Ele fez tratamento. Ele deveria ser o símbolo de que é possível sair disso, de que é possível superar uma depressão, assim como ele superou. Em vez disso, Robert, apontam para ele para que ele caia de novo. Sim, e além disso, olha, eu estou vendo o que está acontecendo com o Ferran Torres, um paralelo com o que aconteceu com Jenny Hermoso, não é? Não tanto na história, mas no uso instrumental que uma certa parte política faz. E são sempre os mesmos, de um fato, de uma conquista, de algo que tem uma repercussão midiática de grande impacto, para citá-la e ganhar um pouco de protagonismo. O que estão fazendo para citar o protagonismo à luz, é roubar o brilho de outra pessoa para impor a sua própria escuridão. É isso que estão fazendo. Pessoas medíocres que não são capazes de conseguir algo por seus próprios meios têm que ir onde outros conseguem para buscar alguma forma de ganhar protagonismo. E é mais uma vez. Olha, essa retórica nós já vimos com o feminismo. O caso de Jenny Hermoso. Já vimos isso com a questão dos corpos não normativos, não é? Não. É que agora querem impor cotas em qualquer lugar, para que aquilo que não consegue por si só, por serem mais inteligentes, mais dotados, terem mais talento ou serem mais destacados fisicamente, possam dispor dos privilégios daqueles que, no entanto, com esforço, com constância, com vontade, com verdadeiro espírito competitivo, conseguem sim. E é mais uma vez o prevalecer da mediocridade e da inveja, como dizia esse confidencial, não é? Acima do talento e do mérito. É terrível. Aliás, o mais incrível é que aqueles que, além disso, você elogiou, avaliou muito bem, somos nós que pagamos o salário deles. São funcionários, servidores públicos. E em vez de elevar quem vence pelo esforço, eles afundam porque não é um deles. Talvez ideologicamente ele seja muito radical. Isso é objetificar a pessoa. Você já não o vê como um jogador de futebol, vê como um ricaço que especula. Não, cara, não. Bom, é disso, exatamente disso que eu estava falando no começo do programa. Porque aqui, entre os próprios argentinos, os kirchneristas chavistas de extrema esquerda, já faz tempo que estão jogando lama no Messi, na seleção. Não queriam que a Argentina ganhasse. Os próprios argentinos. Por isso é uma campanha. Se repete na Espanha. Isso não é por acaso. Isso é um roteiro de propaganda política. Quem sabe com que dinheiro financiado no mundo onde isso está se repetindo para tirar o brilho, como diz Robert. Aqui, tirar o brilho, tirar o mérito, tirar o esforço, senão tudo vira esterco na escuridão. Por isso que essas pessoas cultuam a violência, a mentira, a preguiça e têm esses parasitas mentais na cabeça. Inveja, ressentimento, ódio, e é isso que eles demonstram toda vez que tem um microfone na frente ou usam suas redes sociais para isso. E há uma polêmica. Já estamos aqui há 3 dias e acho que hoje encerramos isso com o que o Héctor me contou. Debatíamos se o hino da Espanha deve ter letra ou não, porque esse negócio de lo, a gente não gosta. Mas, e também é verdade, quando vemos, por exemplo, na final, os argentinos cantando o hino, é muito bonito, né? A gente pode fazer caras de emoção, mas não passa disso. Tem polêmica. Tem gente que acha que não e gente que acha que sim.
E Héctor vai encerrar hoje essa polêmica, acho, com seu comentário. E tem a ver com a Argentina, Zabashi. Olá, escute-o. Na Argentina, há muitos anos, tentaram dar voz à Mafalda e o que fizeram foi um fracasso absoluto. Cada um tinha uma voz idealizada da Mafalda e então não gostavam absolutamente nada do som que ouviam quando colocavam outra pessoa para fazer a voz da Mafalda. Curioso. Obrigado, Héctor, muito inteligente. Ou seja, você não pode colocar letra em algo que cada um identifica ou sente de forma diferente. Como você não pode dar voz à Mafalda, tem que ler. E você imagina a voz. Talvez esse seja o segredo, né, Zabashi? Com certeza. Existem muitos personagens. Posso citar a Pantera Cor-de-Rosa. Vocês lembram? Não sei se assistiram. Era tudo em silêncio e cada um imaginava, a imaginação brilhava. Quando colocaram voz, foi uma decepção total. Cada um de nós, existem personagens como Mafalda, como a Pantera Cor-de-Rosa e outros que é melhor manter esse silêncio. É mágico, é mágico. Eu, do meu ponto de vista, não quero me envolver nisso, não. Você pensa igual, Robert, aí em Múrcia ou não? Não. Eu acho que isso não deixa de ser uma expressão da dificuldade de se conceber a Espanha como uma nação íntegra, tá bom? Claro, você pensa, primeiro, que o hino ou existe como legado histórico ou criá-lo agora vai ser muito difícil. Vai ser algo meio artificial, né? Algo que é muito forçado. Bom, já tinha uma letra, mas como foi Peman quem colocou na época do Franco, acabaram enterrando também, porque tudo que foi feito aqui em 40 anos está debaixo da terra, né? Sim, mas de qualquer forma é verdade que parece pouco. O hino sem letra. Eu digo isso porque na Itália tivemos durante alguns anos, nos anos 90, uma grande polêmica com o hino nacional, porque os atletas não cantavam. Eles não cantavam, não o sentiam como algo deles. E com educação, no final conseguimos, agora todos cantam, há um sentimento e expressar o hino em palavras é bonito, certo? Bom, mas eu quero acrescentar algo para que se entenda o que estou dizendo. Eu jamais me referi ao hino. Eu sei que estão falando do hino e estão mandando isso para lá. Eu falo dos personagens. O hino é outra coisa. Eu nem poderia dar uma opinião sobre o hino de hoje. Eu não tenho certeza. Não poderia. Não. Eu gostaria que tivesse letra, mas concordo com o Robert que agora isso ficaria muito artificial e precisa ter uma tradição e uma história, mas claro, se nunca começarmos, nunca vai ter também. É que, além disso, agora, do jeito que a identidade espanhola foi distorcida ao longo dos anos pelos nacionalismos, é muito complexo. O que você faz? Um hino, e em que idioma tem que colocar catalão? No final, você vai acabar fazendo um curry, tem que colocar galego, todo mundo quer o seu próprio troféu de hino nacional. Seria o hino e o himne e a himna. Por que não a himna? A himna. Mas olha... Se o Pedro Sanches estiver lá, ele vai usar linguagem inclusiva. Cuidado com isso, estamos loucos. Vamos para a redação. Susana Gasque, últimas mensagens. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castelão Confidencial, como sempre, recebendo essas mensagens e essas opiniões. Recebemos muitas mensagens da Venezuela, lembrando que eles continuam lá, que continuam lutando e que, por favor, Alberto Castelão, continue informando da mesma forma que você faz. A Marina também pergunta por que não lutamos todos contra esse governo, para termos orgulho de nós mesmos, porque estamos fazendo certo, tentamos fazer certo. Falo com amizade, é como falar com as paredes, nem protesto, nem nada. Vamos tentar, por favor, fazer uma manifestação nacional para conseguir que esse governo vá embora, seja como for. Também Marta nos diz que quando a justiça se torna lei, a rebeldia se torna obrigação. Força e honra para continuar neste podcast e continuar lutando na trincheira. Neste caso, Maria Gutierrez diz: acho que Zapatero não está na Espanha há semanas, apesar de dizerem que está trancado. Você também afirma isso e todos acreditamos. No fundo, eu acho que ele está fora, em territórios nacionais e internacionais. José Cruz diz que investiguem, que haja pessoas designadas para investigar, que investiguem também as contas e bens imóveis dos altos cargos da agência tributária. A agência tributária, porque com certeza vão descobrir coisas muito interessantes.
José também diz que, com todo o meu carinho e todo o apoio aos militares agredidos por essa matilha de criminosos. Andy diz que o ataque foi, estamos falando do mesmo assunto, o ataque naquela localidade perto de Pamplona. O ataque foi cometido de forma traiçoeira e de surpresa, porque quem age assim é porque são covardes. É preciso identificá-los e localizá-los acima de tudo e dar a eles o que merecem, no mínimo prendê-los. Rafael diz que Sánchez falou alguma coisa sobre esses malditos, fez alguma reflexão, fez alguma declaração. Ele está contente. Ele está apoiando o que fizeram ou está criticando os fatos como deveria ser? Vamos encerrar por aqui, Albert. É importante que vocês nos sigam em todas as redes, em todos os canais que temos e principalmente que também nos sigam e descubram o jornal digital, Casión Confidencial, porque o importante, Albert, é estar bem informado. Obrigada, Albert. Muito obrigado. E minha solidariedade a Cuba. Espero falar com o padre Alberto Reis assim que possível, porque Trump já enviou um primeiro carregamento de ajuda humanitária para Cuba. Já está em Cuba e será distribuído pela Igreja Católica. São as primeiras 18 toneladas de alimentos e kits de higiene. O avião vai abastecer pelo menos 700 famílias que são muito poucas. E há na lista, a igreja fez uma lista de 196 mil que precisam de ajuda urgente. Ou seja, por favor que venham mais 20 caminhões ou mais aviões nesses acordos que estão sendo negociados entre Cuba e Estados Unidos. Isso é prioridade, como a situação da Venezuela e o terremoto. Prioridade. Depois a gente se livra dos Castro e faz com eles o mesmo que com Maduro, no mínimo. Querida Zabashi, obrigado por estar aí. Um beijo enorme e continuo te acompanhando nas suas lives. Obrigado. Sim, senhor, no perfil @Zabashi Online. Um beijo para Albert, Robert, para todos os confidenciais. Permitam-me. A Venezuela e Cuba não estão sozinhas. Seguimos levantando a voz e fazendo o possível. Proibido esquecer. Viva a Argentina! Viva a Espanha! E viva a liberdade, caramba! Viva, olé! Olé, eu me junto a esses 3 vivas. Um abraço. Adeus, querida. Bom, Roberto, você também deveria dizer viva a Argentina, porque vão pegar implicância com você e eu não quero isso. Argentina, eu só digo aos argentinos, é uma mensagem de esperança, que já que nós vamos organizar a próxima Copa do Mundo, esperamos vocês aqui, ficaremos muito felizes. Não. Quem vai organizar é Mohamed VI, e quem vai ganhar é o Marrocos. E quem paga é você, isso sim. Você e eu pagamos, paga o pato. Outra coisa não. Um abraço, eu te sigo nas redes sociais. Uma coisinha que quero dizer, tomara que na próxima Copa do Mundo tenhamos 2 países, um que já faz 12 anos que não participa das Copas do Mundo, parece muito 12 anos, mas assim, a Itália não está há 12 anos sem participar de uma Copa do Mundo. E tomara que tenhamos também a Venezuela, seria um bom sinal ter a Venezuela em uma Copa do Mundo, com certeza, tomara. Um abraço, Roberto, te sigo nas redes, se cuida, companheiro. Tá lá no YouTube, Roberto Crovu, procurem e se inscrevam no canal dele. Bom, vamos conhecer o maior genocídio que está acontecendo no mundo e do qual ninguém fala. Em 1 minuto. Você está ouvindo Castillon Confidencial. O ouro atinge recordes históricos. Aquelas joias que você não usa mais podem resolver muitos problemas financeiros. Mas como saber em quem confiar? Javier Peno é confidencial e há 36 anos compra joias brilhantes, ouro e relógios de marcas renomadas como Cartier dos anos 80, 90 e 2000 e sempre oferece a avaliação mais alta. Ele tem 6 lojas em Cádiz e a matriz fica em Madrid, na Rua Arenal, número 7, não se confunda porque o número 7 traz sorte. No primeiro andar, bem ao lado da Puerta del Sol, eles não fecham ao meio-dia. Ninguém vai te pagar mais, que se quiser falar com Javier, ligue para ele de nossa parte no 90 e 15930-490 e 15930-491, 5930-491, de toda a confiança.
Confidenciais, vocês são pessoas espertas e não se deixam enganar, mas ainda há muita gente no mundo que acredita que Pedro Sánchez é o defensor dos direitos humanos. É o paladino da democracia, é quem luta pela liberdade do povo palestino, não é? Essa imagem falsa foi construída como tudo nele, na qual ele tenta dar a impressão de ser o último dos moicanos, diante de Donald Trump e dos malvados oligarcas. A realidade é que, desde que está na Moncloa, por exemplo, ele intensificou seus acordos com o governo da República Popular, China, com o Partido Comunista Chinês, como nunca fez nenhum líder europeu. 19 acordos bilaterais, 4 viagens oficiais à China em poucos anos. É curioso porque ele nunca fala sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, lembram? 4 de junho de 1989, essa imagem rodou o mundo. O massacre não foi esquecido, mas os governos realmente fingem que não veem quando se trata de fazer negócios. Ninguém sabe quantas pessoas o governo chinês matou. Tem gente que diz, como a Anistia Internacional, que foram 2.600. Outras ONGs falam de mais de 10.000. Estamos falando de cidadãos chineses, a maioria estudantes, massacrados com tanques do exército. Esse símbolo parece não importar nem para Sánchez nem para outros líderes. E, no entanto, na China continua acontecendo um genocídio. Pouco a pouco, devagar, durante mais de 20 anos, um genocídio para acabar. Genocídio contra um grupo social, religioso e espiritual chamado Falun Gong. Já contamos essa história para você alguma vez. É um grupo, o Falun Gong, que é uma prática espiritual que surgiu em 1992 e que tentaram estigmatizar, rotular como seita destrutiva. E a partir daí, com a imagem de que são o pior para o regime, eles são detidos, torturados e assassinados. E o que é pior, estima-se que mais de 100 milhões de pessoas estão sendo perseguidas na China. 100 milhões por pertencerem a esse grupo espiritual. De lá são extraídos órgãos. Sim, estou falando de pulmões, fígados, corações, órgãos de todo tipo para esse mercado internacional do qual a China também é a número 1. Sandra Flores, diretora do The Epoch Times, tudo bem? Como vai, amiga? Olá, Albert, é um prazer retornar com todos os confidenciais. Muito obrigada e um abraço. Ou seja, um genocídio do qual ninguém fala. Exatamente, exatamente. E possivelmente é o genocídio mais relevante desde a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente pelo alcance, como você mesma disse. Quando começou a perseguição na China contra essa prática espiritual, que foi em 20 de julho de 1999, havia 10 milhões de pessoas praticando Falun Gong na China. E muitos deles, além disso, eram afiliados ao Partido Comunista Chinês. Porque durante os primeiros anos o Falun Gong era recomendado pelo governo chinês, pelos enormes benefícios que trazia para a saúde, para a paz, para a produtividade no trabalho, nas fábricas. Era realmente muito, muito reconhecido. Então, quando de um dia para o outro começa a perseguição, realmente foi muito, muito, muito cruel o que veio depois. E depois, porque desses 100 milhões de pessoas, primeiro houve detenções em massa em estádios e depois, não só as pessoas que praticavam Falun Gong eram perseguidas, mas também seus familiares, seus filhos eram impedidos de ter acesso à educação, seus parentes eram demitidos dos empregos, porque o que se pretendia era encurralar as pessoas para que desistissem de praticar Falun Gong. E para que, por sua vez, eles convencessem outros, né, com esses argumentos tão contundentes, para que também desistissem, não é? Então, o número de pessoas afetadas é incalculável. Não, já conversei com algumas pessoas chinesas que agora moram aqui e elas falam deles como um grupo de preguiçosos que não queriam trabalhar, como uma seita que acabava com a sua mente. Ou seja, o governo chinês se encarregou de colocar isso na cabeça dos outros.
Aqui o que está por trás é o grande negócio do transplante de órgãos. O que é isso? Por um executado na China, e eles executam centenas todos os anos, negocia-se com seus órgãos. Mas isso não era suficiente para abastecer o mercado chinês nem o mercado internacional. Porque, além disso, você me contou que o chinês de origem é contra doar seus órgãos, não é? Exatamente, o chinês tem. Vamos pensar que a cultura chinesa está muito enraizada nas tradições espirituais orientais. Então, eles consideram que precisam falecer e levar o corpo inteiro sem faltar nada. Então, culturalmente, eles são muito resistentes a doar seus órgãos. E, além disso, antes da perseguição ao Falun Gong, e até hoje, não existe um sistema de doação, como, por exemplo, existe um sistema de doação espanhol. Ele é organizado, ele é estruturado, não existe um sistema de doação na China. Não existia porque, culturalmente, não havia doações. E quando começaram a extrair órgãos de prisioneiros, isso foi lá pelos anos 80, não havia, como você disse, o suficiente para justificar montar a estrutura. Quando se justifica montar a estrutura, quando começa a perseguição ao Falun Gong. E por que essa estrutura é montada? Essa estrutura é realmente de extração, é de órgãos, não é o fim em si mesmo da perseguição. O objetivo da perseguição é o extermínio dos praticantes de Falun Gong. E a gente pensaria, bom, mas por que esse ódio? Basicamente, porque a prática do Falun Gong realmente começou a ser ensinada ao grande público em 1992 e é baseada nos princípios de verdade, benevolência e tolerância, além da prática de 5 exercícios, 4 exercícios em pé e uma meditação sentada. O que acontece é que o Falun Gong reúne a tradição milenar budista e taoísta que o Partido Comunista Chinês esmagou. Quando chegou ao poder em 1949, todas as ditaduras comunistas fazem a mesma coisa, elas têm um manual. Eles precisam erradicar a cultura, precisam desenraizar as pessoas, desconectá-las de suas raízes, porque é nas raízes que estão seus valores, para poder implantar a cultura do partido. O que aconteceu foi que, como você disse, o massacre da Praça da Paz Celestial marcou um ponto de inflexão. Por quê? O ocorrido na Praça da Paz Celestial fez o mundo inteiro olhar para a China. Até então, a China agia livremente, cometendo atrocidades e assassinando milhões. Grande salto adiante, revolução cultural. Mas só depois da Praça da Paz Celestial que o mundo inteiro realmente se chocou, quando viram aqueles tanques nas ruas para reprimir os protestos dos estudantes. Então, o Partido Comunista Chinês teve que, de alguma forma, limpar essa imagem e apagar essa mancha. E o que eles fizeram foi afrouxar um pouco o controle e permitir um pouco mais de liberdade dentro da China. E dentro desse pouco mais de liberdade, começaram a florescer todas as práticas espirituais tradicionais. O Tai Chi, por exemplo, é uma delas. Outra é o Falun Gong. O que aconteceu com o Falun Gong? O que aconteceu com o Falun Gong foi que, pela primeira vez desde 1949, o povo chinês voltou a ter acesso à sua cultura, às suas raízes, às suas crenças e aos seus valores mais antigos, com certeza. O fato não foi muito grande. Não, na China ainda se pratica Falun Gong, mas na clandestinidade e escondido, né? Essa é uma das razões pelas quais é difícil contabilizar as vítimas, pois, como disse, a perseguição atinge a pessoa e todo o seu entorno. Então, quando detém um praticante de Falun Gong, essa pessoa não diz seu nome, por medo de represálias à sua família. Quando removem seus órgãos e cremam o corpo, ela some sem deixar vestígios. Me vem à mente uma conversa que foi captada pelas câmeras de televisão. Aqui demos muita atenção a isso e a maioria da mídia, como sempre, já esqueceu. Nós não. Quando Xi Jinping e Putin comentam sobre transplante de órgãos e como é bom realizá-los porque te rejuvenesce, lembram? Pois. Cura, estamos te ouvindo. Os humanos ficam cada vez mais jovens e até podem se tornar imortais. Então é assim.
Essa foi a conversa que rodou o mundo e que ninguém quis pedir explicações a dois ditadores, não é? O fato é que você me conta, Sandra, que médicos chineses aprendem na Espanha a prática do transplante de órgãos. Não posso acreditar. É assim mesmo? É assim, é assim. Os médicos chineses de transplante são convidados para congressos médicos, são convidados para sessões de formação, até mesmo com o patrocínio da Organização Nacional de Transplantes. E pense nos 2 primeiros pesquisadores que revelaram isso. Os 2 primeiros pesquisadores que revelaram isso em 2006 e escreveram um livro foram David Kuiberg e Que Descanse em Paz, secretário de Estado canadense para a Ásia-Pacífico, e David Mata, um advogado de direitos humanos canadense. Eles se reuniram com a atual diretora da Organização Nacional de Transplantes e contaram a situação para ela, apresentaram o livro deles, apresentaram as provas. Eles estiveram na Espanha e entregaram 250 mil assinaturas de espanhóis no Congresso dos Deputados que eram contra essa perseguição. É conhecido nesse nível. O que acontece é que o que eles dizem é que, bem, a China precisa ser ajudada justamente para que ela se torne boa, digamos assim, né? Para que corrija esses comportamentos. Mas, claro, essa lógica é muito perversa. Primeiro, porque desde que a China se juntou à Organização Mundial do Comércio com essa premissa, vamos abrir a porta para ver se eles se tornam mais democráticos, aconteceu o contrário. O que nós vimos é que o que está sendo importado e o que a China está exportando não são apenas produtos baratos ou tecnologias, eles estão exportando métodos autoritários. E quando você, de alguma forma, relaxa seus padrões morais, acontecem coisas como o caso da Noélia Castilho. Porque no final você vê ali esse relativismo moral de pensar, vamos ver como você vai ajudar alguns médicos chineses para serem melhores. O primeiro é a justiça. Quem matou, colocou pessoas na mesa de operações e usou um médico como executor, deve primeiro enfrentar a justiça. Primeiro fazemos justiça às vítimas, depois discutimos como ajudar na democratização. Não podemos fingir que não vemos o problema. Foram convidados até o Vaticano. No Vaticano, nos tempos do Francisco, houve um congresso e convidaram o líder, Jiang Weifu. Eles o convidaram ao Vaticano para dar uma conferência sobre os transplantes na China, o sucesso dos transplantes na China. Meu Deus, estamos falando de transplantes até mesmo de pessoas vivas ou de gente assassinada para ser transplantada. É disso que estamos falando para que vocês não se enganem. Eu me lembro que há meses você me mostrou como as clínicas chinesas de transplantes se anunciam sem nenhum pudor e praticamente vendendo por quilo, não é? De um transplante de rim, de fígado, de pulmão, de coração. Ou seja, qualquer pessoa com dinheiro suficiente pode conseguir um órgão compatível pagando na China. É isso mesmo? Totalmente. E além disso, é algo público. Ou seja, não há nenhum tipo de ocultação nesse sentido. Existem mais de 500 hospitais na China que realizam transplantes de órgãos e eles anunciam isso, têm sua tabela de preços e, além disso, são hospitais públicos. É que precisamos pensar que isso não é tráfico de órgãos feito por redes de máfia. Não, estamos falando do Estado chinês. O Estado chinês estabeleceu seu sistema de doação, que consiste no seguinte: os dissidentes vão para a prisão e, claro, os praticantes de Falun Gong são pessoas que fazem meditação, exercícios de Qigong, não bebem, não fumam, têm um corpo muito saudável. Então, eles são detidos ilegalmente, obviamente, e colocados em campos de trabalho para trabalhar de graça, produzindo aqueles produtos chineses que depois compramos aqui. Primeiro coletam amostras de sangue e tecido e armazenam em um banco de dados. E quando aparece um comprador compatível, eles vão até essas pessoas, colocam-nas em uma mesa de cirurgia, as matam, retiram seus órgãos, vendem por 150 mil, 200 mil dólares e dizem ao cliente, não se preocupe, se o seu corpo rejeitar esse órgão, conseguimos outro em 24 horas. Veja, médicos contra a extração forçada de órgãos, que já foram indicados 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, dizem, é impossível, você não pode marcar uma data para uma cirurgia de transplante de órgãos, a menos que vá matar a vítima para retirar o órgão.
Sandra Flores, pelo menos aqui nós contamos, divulgamos e saber disso é o primeiro passo para acabar com isso. Espero conseguir e poder contar em breve. Um forte abraço, te acompanho no YouTube. O canal é muito fácil, né, Sandra Flores? Sandra Flores-G. Aí está, facílimo. Inscrevam-se. Um beijo forte, obrigado. Obrigada, Albert, e um abraço aos confidenciais. Amigos, muito obrigado pelo ânimo e pela força que vocês transmitem. Obrigado, Magda. Parabéns de todo o coração pelo excelente trabalho que vocês fazem, pelo esforço que você tem por ter sobrevivido ao monstro da Hacienda. Também tive uma experiência ruim com a Hacienda, só indo com advogado. E eu dedicaria ao PSET, ao PSE e a todo o governo reunido a música da Paquita del Barrio, aquela que diz rata de duas patas. Sim, eu adoro essa música. E em sua homenagem, Magda, dedicamos ela para quem você sabe e sua máfia para Pedro Sánchez. E os direitos autorais que ele não me dá? Obrigado, Magda. Um beijo forte. Senhores, um comentário muito especial. Fráguas, que é um craque, que é um gênio, que é um poeta e que nos ajuda muito nos confidenciais. Cronos, como vocês sabem, é um deus da mitologia e fala sobre a Argentina, a Copa do Mundo e a Espanha. Ouçam. Cronos tem o costume da ironia e não deixou passar a oportunidade da final entre Espanha e Argentina. E mexeu com a história. Disse: argentinos, vocês têm uma história herdada da Espanha e carregam seu sangue, mas não sua nobreza. No domingo, vocês aprenderam o que é um cavaleiro espanhol, exatamente 26 cavaleiros espanhóis. Vocês leram que sua terra era um vice-reinado da Espanha. No domingo, aprenderam o que isso significa. Que vocês reinarão quando a Espanha permitir. A vitória foi transferida para outro continente, pois lá ainda não tínhamos ganho fácil. Hoje, bicoca significa um ganho sem esforço. Naquela batalha, houve milhares de baixas inimigas contra nenhuma baixa espanhola. Sua familiar para vocês? Isso é privilégio de sangue e ibérico. Aquela que vocês rejeitaram e insultaram no domingo. Vocês terão que esperar pelo destino que algum dia lhes devolverá o título. E nesse dia, um cavalheiro espanhol esquecerá as ofensas e, como homem de honra, irá reconhecê-los. A Espanha foi fraca na história e pequena às vezes, mas nunca perdeu a dignidade. Muito bom, Fráguas. Muito obrigado, amigo. Bom, tem mais. Um meme de jogador de futebol argentino, que eu adorei. Quem me mandou foi Antônio. Vocês sabem que eles saíram com uma faixa. Devolvam as Malvinas para nós. Bom, então eles dizem, devolvam-nos o Echenique. Eu ficaria muito feliz. Podem levá-lo para a Argentina e que ele fique lá o resto da vida. Freud Lannister. Atenção, quem mandou foi o Henrique também. Sánchez e Mônica Garcia, não percam. Calejão, calem a boca já, cacatuas. Vamos acabar logo com isso. Preciso sair de férias e meu bronzeado não está perfeito. Ninguém tem nada a dizer, né? Eu, Pedro. Eu sim, eu. Não vejo ninguém. Ninguém quer falar. Pedro, aqui eu. Eu sim, Pedro. Eu quero. Bom. Se ninguém quiser falar, encerramos? Mas, Pedro, tenho algo a dizer. Sim, Mônica. O que diabos você quer? Veja, Pedro, pensei que com as pessoas saindo de férias e aqueles bilionários fascistas e machistas ganhando aquele negócio da bola, poderíamos aproveitar para proibir algumas coisas. O quê? Que obsessão é essa? O que você quer proibir agora, Mônica? Quero proibir usar vape, fumar em qualquer lugar, publicidade para médicos e sachês de nicotina de ultradireita. Desculpe, colega médica e mãe, mas não foi comprovado em países como a Suécia que esses produtos alternativos ajudam a parar de fumar? Ayuso, corpo. Acho que o cabeça de navio só quer que você calhe a boca. Não te pago para ouvir. Você é chato. Poxa. Ayuso. Uma pessoa fascista? Eu não quero ouvir opiniões. Quero ir embora de uma vez, porra. Olha, Mônica. Nina. Você quer proibir coisas? Sim, se eu quiser, sim. Olha, se isso te faz feliz, a gente aprova. No fim das contas, no Congresso não vão aprovar nenhuma das suas maluquices nem delírios. E dito isso, tem mais algum de vocês, idiotas, que quer me incomodar com mais ideias malucas? Não. Claro, todo mundo quer ir embora. Conselho de Ministros e blá blá blá.
E agora, Mortadelo, vamos embora. Você tem que passar bronzeador nas minhas costas e nos glúteos. O segredo de um bom bronzeado é que ele seja uniforme. Eu imagino Félix Bolanhos passando bronzeador nos glúteos dele. Ele é capaz de se pedirem, faz o que o chefe mandar. Bom, senhores, mais uma IA de Zapatero. Recebi de 1000 lugares. Só falta uma lareira para ele destruir provas, não é? Já faz semanas. E tem cada vez mais. No fim vão me pegar. Tá pegando dinheiro. De 500. O desgraçado do Sanches não me ajuda. Bom, aliás, muito obrigado por continuar pressionando a Prefeitura de Torrelavega, em Cantábria, para que cuide do cachorrinho que está há 2 anos numa jaula na cozinha. Dizem que a polícia local foi lá e que não está tão ruim. Olhem até que o cachorro pare de chorar ou que o Chema ou qualquer outra pessoa o leve, não vamos parar. E agradeço muito as mensagens, Sofia, da Juanita também, de muita gente que escreveu, que enviou e-mails. Muito obrigado e vamos manter a pressão com a educação, como somos nós, os confidenciais. Na Puerta del Sur, que é uma estação de metrô de Madrid, tem um robô que o Ignácio gravou para mim e é muito estranho. Ele faz a limpeza da plataforma, vejam. Olá, por favor, deem espaço, eu vou passar. Por favor, deem espaço e ele vai limpando. Diz Inácio, do jeito que estamos indo, quantos empregos esse robô vai acabar eliminando? E quanto custou o robô? E se ele quebrar, o que acontece? Bom, deixo isso aí, é um debate essa questão das máquinas, realmente é. E eu adorei a IA do Tenente Coronel Castilho, quem mandou foi Henrique. Não sou corrupto, sou como a maioria do governo. Também quero a minha parte do bolo. Eu também gosto de viver no luxo. É isso mesmo. Bom, e tem uma em que está o Tenente Coronel Castilho e o Dal da Guarda Civil. Tem mais, não percam. A traição é o meu lema. Não vamos tolerar deslealdade ao Marlasca. Quem não trair vai pagar as consequências. Servimos ao número 1. A traição é o meu lema. Isso deveria estar escrito na sala desses dois. Sabe o pior? Eles continuam nos cargos e não pedem demissão porque não deixam eles saírem. Se dependesse deles, já teriam ido embora envergonhados. Mas não deixam, ainda precisam dos serviços deles, vocês já me entendem. Bom, e para terminar, algo que a Amparo me mandou. Uma pessoa, camiseta do PSOE, bigodão, e um cartaz que diz: o PSOE me rouba, mas pelo menos a direita não governa. Esse é o motivo pelo qual ainda há milhões de espanhóis que votam nele. Bom, então aproveitem o que foi roubado. Depois vamos juntar os pedaços, os pedacinhos que sobrarem deste país. Amigos, e obrigado por continuarem aí, por fazerem parte desta legião de confidenciais. Obrigado por acompanharem cada vídeo que colocamos no ar e amanhã espero vocês aqui. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas. E pra gente desperta. Da trincheira as balas assobiam e não tem como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Alberca é Albert Castelon, Susana Gash. Sua garota é minha Castelon. E mais, muito obrigado. Obrigado. Castellón Confidencial, de Albert Castellón.